Eu queria dizer boa noite a todos, todas e todos. A gente chegando ao final da nossa 20ª jornada com a conferência do Joel Birman, uma jornada potente, não só pelas discussões trazidas, os debates, discussões trazidas pelas mesas e pelos conferencistas, mas também pela presença de todos, todas e todas, com as perguntas, com as discussões, com os comentários, pelo que eu agradeço muito, em nome do EBEP Rio. Então, Joel, a hora que você quiser, podemos começar. Perfeito. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos pelo convite para fazer essa conferência de encerramento dessa 20ª jornada do EBEP sobre o comum em transe, né? Propriamente dito. Né? E o que eu vou propor a vocês, né, como tema, né, é neoliberalismo, vacinação para o coronavírus e máquinas de guerra. Né? Esse vai ser o tema do meu trabalho aqui, da minha apresentação, né? Onde eu queria repassar, articular em 3 momentos essa reflexão, né? Para apreender bem o tema que eu me propus a falar para vocês, né? A problematização que eu me propus a enunciar para vocês aqui. Né? Então, eu acho que o ponto inicial para puxar o fio, né, dessa meada, né, é que a gente pode afirmar, né, que a questão do comum, né, ela que virou o tema dessa jornada, ela foi o objeto de uma obra editada em 2014, né, pelos sociólogos Dardot e Laval, né? Laval que teve, inclusive, presente nessa jornada, né? E numa obra que foi intitulada justamente, né, Comum. Né? E essa obra intitulada Comum tinha como subtítulo, né, de uma maneira provocativa, inesperada, né, o título de Ensaio sobre a Revolução no século XXI. Esse era o título, né? Subtítulo da obra do Laval e Dardot. Né? E por esse subtítulo, eu chamei de provocativo, né? A gente pode depreender, né, que Laval e Dardot reativaram um significante revolução, né, que tinha sido silenciado, né, na tradição ocidental desde o final da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, quando nós assistimos, né, à derrocada da União Soviética, né, e a derrota do socialismo real naquele contexto, né? E com isso tudo que estava condensado, né, simbolicamente em torno da ideia do socialismo e da Revolução Russa. Né? Então, é nesse sentido que essa data ela é relevante, né? E não deixa de ser relevante o fato de que o Dordot e Laval reativem esse significante, né? Que ele marcou a tradição ocidental desde o século XIX, né? A começar pela Revolução Seminal, que marcou a nossa tradição, que foi a Revolução Francesa, né? Que foi pela primeira vez os homens acreditaram que eles podiam transformar uma sociedade inteiramente de ponta cabeça, né? Esse foi o significado da Revolução Francesa, né? Pela primeira vez essa crença, né, se fez presente para nós, né? Então, a partir desse movimento inicial da Revolução, em torno dessa experiência inaugural da Revolução Francesa, o século XIX e XX, né, foram cenários daquilo que o historiador inglês Hobsbawm chamou a Era das Revoluções, que é um título de uma obra célebre também do Hobsbawm. Né?
Dardot e Laval reativaram essa significante revolução, né? Ligado à ideia do comum, ou à ideia do bem comum, digamos assim. Né? E me parece que, se eles reativaram o título do comum ou do bem comum, né? É porque foi exatamente esse comum e esse bem comum que foi objeto de uma desconstrução e de uma erosão promovida pelo neoliberalismo. Né? Então, desde os anos 80, né, que exatamente contemporâneo, tanto da queda da União Soviética como o fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim, né, nós assistimos, né, à ascensão do neoliberalismo como projeto, né, e esse projeto neoliberal, né, ele incidiu diretamente sobre o comum, né, ele desconstruiu a ideia do comum, né, ele fragmentou, né, a sociedade ocidental completamente, né, ela atomizou a sociedade ocidental, né, de forma que, através dessa atomização, foi instituído, né, o neoliberalismo, seja como forma de vida, né, como diria o filósofo Wittgenstein nas investigações filosóficas, seja como nova ordem do mundo, que é o título de uma outra obra do Laval e do Dardot, que tentaram pensar a constituição do neoliberalismo, que é uma obra também bastante conhecida no Brasil, né? Então, o que vai dizer que o neoliberalismo é uma forma de vida e dizer que o neoliberalismo é uma nova ordem, no mundo, são as duas faces da mesma folha de papel, né? Na medida em que, enquanto nova forma de vida, né? O que se coloca o que se afirma aqui a respeito do neoliberalismo é que o neoliberalismo não é simplesmente, né, o efeito de uma técnica econômica, né? Ele não é uma nova gestão econômica, como se quis se fazer crer, né, no início desse processo, né? Mas enquanto nova forma de vida e nova ordem no mundo, o neoliberalismo nada mais é do que uma forma de governabilidade, né? Citando mais uma vez aqui uma categoria do Michel Foucault, né? E dizer que o neoliberalismo é uma forma de governabilidade é dizer que o neoliberalismo implica, né, certamente num projeto econômico, mas ele implica também uma forma específica de Estado, né? Ele implica o estabelecimento de novos laços sociais e ele implica também, né, em novas formas de subjetivação. Então, é nesse sentido mais global, né, que o neoliberalismo, acho que, como forma de vida, deve ser caracterizado, né? Eu acho que essa foi a intenção desses autores, né? Laval e Dardot, quando falaram da nova ordem no mundo. E me parece também, né, que não se pode se esquecer que o Laval e Dardot, ao escreverem essa obra, eles se pautaram fundamentalmente numa obra do Foucault, num seminário do Foucault, intitulado Nascimento da Biopolítica, que aconteceu em 1979, no Collège de France, né? Então, as teses do Dardot é uma tentativa de dar uma formatação sociológica àquilo que o Foucault desenvolveu numa perspectiva que a gente poderia chamar de uma genealogia do poder contemporâneo, né? Então, não se pode perder de vista, então, né, que a desconstrução do comum realizada, né, pelo neoliberalismo, né, esse é o contraponto, eu acho que o Dardot e Laval tentam puxar nessa obra sobre o comum, né, ele se deu contra toda uma construção que foi feita desde o século XIX, né, pelo movimento dos trabalhadores, pelos movimentos sociais, né, que construiu, né, esse comum, né,
como forma de resistência, né, à recente revolução industrial e ao capitalismo, né, que se organizava aí de uma forma bastante feroz, né? Então, a resistência dos trabalhadores, né, em que o capital tentava tirar deles tudo, inclusive a dignidade, levou eles a construir algumas pautas do comum, né, que estavam aí presentes, né, dentre as quais interdição do trabalho infantil, né, direito à aposentadoria, direito a férias, né, estabelecimento de direito à greve, né, assim como a criação de caixas de mutualidade entre os trabalhadores, né, para que eles pudessem ser dispensados, ficar em casa, né, caso eles ficassem doentes. Então, estou dando alguns exemplos, né, do que representou esse movimento dos trabalhadores no século XIX, em nome da criação desse comum, né, que marcou exatamente essa resistência dos trabalhadores ao capitalismo, né, e, evidentemente, que essa ideia, né, do comum que eu estou enunciando, ele implicou também, fundamentalmente, uma outra concepção muito importante, que é a concepção de solidariedade, né? Então, a ideia, o imperativo da solidariedade, ela é a ultraface desse comum, né? De maneira que a gente poderia afirmar, né, que a solidariedade é a argamassa ético-política e social, né, que se estabeleceu, né, desde o século XIX, né, uma aliança firme entre os trabalhadores, né, para se contraporem à voracidade do capitalismo, né? E exatamente nessa medida, né, que a gente pode evocar aqui de passagem, uma célebre passagem do Marx e do Engels, né, no famoso Manifesto Comunista de 1848, onde eles lançam a palavra de ordem, proletários de todo o mundo unidos, no sentido de estabelecer, né, essa ideia da solidariedade entre os operários do mundo todo, independentes da sua nacionalidade, o que quer dizer que o movimento socialista internacional, que representava essa solidariedade e esse comum, ele era internacionalista, ou melhor dizendo ainda, cosmopolita, né? Que não interessava ficar preso às querelas nacionalistas que eram que faziam a política dos Estados soberanos, né? Então, é nesse sentido que eu acho que essa formulação do Marx e do Engels, né, tenta atualizar efetivamente, né, essa ideia de unidade e solidariedade do comum que foi construído pelos movimentos sociais do século XIX, né? Então, se o neoliberalismo desconstruiu, né, aquilo que foi objeto de uma prática social de 200 anos, né, dos movimentos de resistência ao capitalismo, né, feito pelos trabalhadores, né, a pergunta inicial que se impõe aqui, né, quais foram as condições concretas de possibilidade que levou o capitalismo neoliberal, né, a forma de governabilidade neoliberal, né, a desconstruir a ideia de comum e a ideia de solidariedade social. Acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida, né? Eu acho que essa resposta ela implica em duas dimensões de análise para ser devidamente respondida, né? Pelo menos, né? Eu vou me basear aqui nessas duas respostas. É possível que existam outras, né? Mas eu queria me basear nessas duas respostas para encadear aqui o meu raciocínio, para mostrar como houve uma desconstrução desse comum e dessa solidariedade social construída desde o século XIX, né?
eu acho que o primeiro elemento importante, né, que foi realizado pelo neoliberalismo foi a produção da precarização das relações de trabalho. Os trabalhos foram precarizados, começou a se formar no Ocidente um alto índice de desemprego, né? Não apenas porque o capitalismo introduziu novas técnicas de produção, né? Ele introduziu novas técnicas de produção que dispensava trabalhadores, né? Essa é uma primeira parte dessa precarização, mas existe uma outra mais importante, né? Que é a descentralização da produção, né? Então, se a produção realizada pelos países hegemônicos, né, ela passou a ser descentralizada. Então, os países hegemônicos desativaram as suas fábricas, ou uma parcela das suas fábricas no Ocidente, nos países hegemônicos, né? Instalaram, né, essas fábricas e essas corporações nos países periféricos, né, da Ásia, da América Latina, né, em lugares onde essa produção poderia ser feita de uma maneira mais barata, né, evidentemente, do que os trabalhadores que tinham níveis salariais maiores no Ocidente, né, de maneira que o capital teve um incremento gigantesco de lucro, né, através dessa globalização do capital, né, que é um aspecto do neoliberalismo, né, de maneira que trabalhadores pagos de uma maneira aviltante na América Latina ou na Ásia, né, engordariam o lucro do capital. Esse é o primeiro aspecto bastante importante dessa descentralização, né, das indústrias e das práticas de trabalho, né? Mais importante, me parece, do que as novas técnicas de produção, né? Então, o que aconteceu aí é que uma parcela significativa dos trabalhadores foram demitidos, né? Ao serem demitidos, eles não tinham mais para onde ir, né? Na medida em que eles passaram anos nessas corporações enquanto empregados, né? E na idade que eles estavam, eles não tinham mais para onde ir. Então, eles foram lançados ao Deus dará, né? Abandonados, né? De maneira que o que aconteceu nesse incremento da massa de desempregados foi, primeiro, né, um aumento da morte precoce, né, por razões de saúde, né, e pela miserabilidade em que eles foram colocados, aliados também, né, como consequência também daquilo que a gente poderia chamar de uma morte social, né? Que na medida em que eles foram alijados do trabalho e eles não podiam mais fazer nada, né? Eles estavam fadados à morte social, né? E a condição deles era uma condição de inutilidade, né? Absoluta, né? Então, eles morriam por conta dessa morte social, que levava, evidentemente, à morte biológica, né? Essa inutilidade social, ela se caracteriza, do ponto de vista psíquico, por algumas características muito importantes, né? Primeiro, essas pessoas perdem qualquer perspectiva de futuro. Então, elas vivem numa espécie de eterno presente, esvaziados, né, de qualquer potência, né, propriamente dita, né? Então, elas vivem entre o passar dos dias do presente e uma rememoração do passado, na medida em que elas não teriam mais nenhuma perspectiva de futuro. Esse é o primeiro ponto fundamental, né? Do ponto de vista das formas de subjetivação. O segundo ponto fundamental é que, do ponto de vista clínico, antes disso, isso cria uma forma de subjetivação que eu denomino de desalento, desde da obra que eu escrevi sobre o mal-estar à contemporaneidade, né? Eu chamo de desalento por oposição ao desamparo. Então, o sujeito desalentado não tem mais a quem apelar, né? Ele está entregue a si próprio, né? A sua própria miséria, né?
Terceiro ponto característico disso, do ponto de vista clínico, né, é que essas pessoas entram num processo crônico de melancolização, o que também leva elas a essa... É o contraponto da morte social que eles estão inseridos, né? Então, eles são levados, né, a uma situação melancólica, né? Situação melancólica essa, né, que levou uma parcela também significativa desses trabalhadores ao suicídio, né? Então, quando começou esse processo na Europa, né, começou a haver relatos comuns, né, tanto na França quanto na Itália, né, de trabalhadores que se matavam no próprio espaço de trabalho, né, como se eles quisessem ritualizar através desses suicídios, que não eram feitos em casa, mas eram feitos no local de trabalho, né, uma espécie de responsabilização do trabalho pelo destino cruel que foi devido a eles, né? Entretanto, né, aqueles que não se matam, né, eles são marcados por um processo enorme de culpabilização e de vergonha, seja diante de si, dos seus familiares e do mundo, na medida em que eles passam a atribuir a si, né, a responsabilidade pelo que lhes aconteceu, né? Então, do ponto de vista metapsicológico, do ponto de vista psicanalítico, né, a gente pode dizer que essa massa de pessoas elas passam a serem atravessadas, né, por um masoquismo altamente destrutivo, né, que leva elas a essas situações limites, né? Ao lado disso, né, que também faz parte do mesmo processo, né, essa massa desqualificada, né, abandonada, né, ela começa a fazer uso de álcool e de outras drogas para suportar a travessia dessa miserabilidade. Então, eles usam álcool e outras drogas como forma de tratamento de si. Eles se tratam bebendo ou se drogando, né? Então, é uma outra maneira também que combate a saúde somática dessas pessoas, né? Esse clima nessa debacle social que foi criada, né? Ao lado disso, não menos importante que isso, né, é o fato de que essa massa, né, de humilhados e ofendidos, né, eles passam a cultuar aquilo que a gente poderia chamar dos sentimentos tristes, né, fazendo alusão aqui à filosofia de Spinoza, né, e também aquilo que Deleuze faz na interpretação desses sentimentos tristes que o Spinoza revela, né, na sua filosofia, né, de maneira que essas pessoas são atravessadas pelo ódio, pela inveja e pelo ressentimento, né? E exatamente essa cultura do ressentimento, do ódio, da inveja, né, esses sentimentos tristes que começam a acompanhar essa massa, né, ela é a matéria-prima sobre o qual, a partir dos anos 80 e 90, né, os movimentos de extrema-direita, os populismos de extrema-direita vai encontrar o seu suporte. Então, esses movimentos de extrema-direita vai se apoiar sobre essa massa, né, desvalida, com todo esse potencial de ódio e de ressentimento que lhes atravessa, né, para que elas canalizarem isso, oferecendo para elas um inimigo comum, né? Qual seja a globalização, é preciso voltar ao Estado-nação e sair do processo de globalização que foi a fonte de toda essa desgraça, né? Ou é preciso canalizar esse ódio, no caso da Europa, contra os imigrantes, contra os islâmicos, contra os africanos. No caso do Brasil, né, é preciso canalizar esse ódio para onde? É preciso canalizar esse ódio contra os negros, contra as mulheres, né, sobre os gays, sobre os trans, né,
que é a maneira como esses movimentos de extrema-direita se organizam, né? Então, o que eu estou afirmando com isso é que no desdobramento desse processo, né, a gente vê que esses movimentos neofascistas de extrema-direita que caracterizam a nossa modernidade, a nossa contemporaneidade, melhor dizendo, desculpe-me, né? Eles se fundam, né, nesses sentimentos negativos, tristes, né, em relação à vida que marca essa massa. Então, acho que essa é a primeira dimensão para responder a pergunta que eu fiz há pouco, né, de quais foram as condições concretas de possibilidade que levou o neoliberalismo a desconstruir a ideia de comum e de solidariedade. Mas há uma segunda, tão importante quanto essa, que é preciso não perder de vista, né? É que, retomando agora, né, a leitura que o Foucault nos propõe do neoliberalismo, né, ele diz que o neoliberalismo se calca, né, pelo destaque que ele dá a uma forma fundamental de subjetivação, que é o que ele chama do empresário de si próprio, né? O sujeito que transforma a sua vida num processo empresarial, né? Seja que ele trabalhe sozinho, que ele seja um empreendedor, como se diz hoje, né? Seja que ele trabalhe numa empresa, né? Mas ele está colocado num processo de empresariamento de si próprio, né? De maneira que essa forma de subjetivação ela é egocentrada, né? Ela implica numa expansão do eu, né? Ela implica mesmo numa vertigem, né, desse engrandecimento do eu, né, propriamente dito, razão pela qual, né, as psicologias cognitivas e neocomportamentais vão graçar tanto no período desse contexto neoliberal, né, e a psicanálise vai perder a sua voltagem diante dessas técnicas psicológicas, né, desses saberes psicológicos, exatamente porque as psicologias comportamentais, né, e cognitivas visam trabalhar promovendo os ajustes desse eu engrandecido, né, e nesse empresário de si próprio, né? Então, é um empresário de si próprio que se produz, né? E como é que o empresário de si próprio ele funciona, né? O empresário de si próprio ele funciona da seguinte maneira: todo prazer é para mim, né? E tudo que não é prazer é de vocês. O que significa que o que caracteriza o empresário de si próprio é um processo intensificado de rivalidade e de competição com os demais, né? Muito maior do que existiu na época do capitalismo clássico, né? Inicial, liberal, né? Onde a competição existia, evidentemente, mas não nesses níveis, né? Absurdos que esse empresário de si próprio alimenta, né? E na medida que o empresário de si próprio diz tudo para mim e nada para vocês, né? Tudo que é prazeroso é meu, né? Ele cultiva aquilo que o Freud chamava do eu ideal, né? E ele passa a tratar o outro, né, como adversário, né? E na medida que o outro é adversário, ele vira o inimigo. Então, toda a relação do sujeito com esse outro como adversário e inimigo é uma relação baseada nas pautas de guerra, né? Isto é, isso funciona na base do tudo ou nada, ou ele ou eu, né? De maneira que o sujeito, seu menor escrúpulo, ele destrói o outro para conseguir expandir, né, o seu capital humano, o seu capital de si próprio, né, o seu empresariamento de si próprio, né, de maneira que a gente se vê aí diante do exercício daquilo que o Freud chamava da pulsão de destruição, lá no Problema Econômico do Masoquismo, né? Então, há uma expansão da pulsão de destruição, né? Certamente, essa violência que é colocada. E é interessante ver como isso que acontece no empresário de si próprio, ele remete, eu acho que de uma maneira muito interessante, a uma ideia que Freud desenvolveu
na psicologia das massas e a análise do eu, que é aquilo que o Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças, né? Onde o Freud diz, no narcisismo das pequenas diferenças, que nós, modernos, avançados, não suportamos mais conviver com a diversidade e a diferença, de maneira que tudo aquilo que é diferente ou diverso eu aniquilo para manter a minha postura propriamente identitária, né? Então, esse conceito de narcisismo da pequena diferença é interessante, sobretudo porque o Freud, ao enunciar esse conceito, 1921 é o título dessa obra do Freud, portanto, nós estamos no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, né? Com toda a devastação que propôs essa Primeira Guerra Mundial, e o que o Freud está descrevendo nessa obra, nessa psicologia das massas, atravessada pela psicologia, pelo narcisismo das pequenas diferenças, nada mais é, nada menos é, do que a guerra civil que já está presente em todos os países europeus, como decorrência da Primeira Guerra Mundial, né? E essa guerra civil que vai, em seguida, se desdobrar na construção do nazismo e do fascismo, né? Então, esse conceito de narcisismo das pequenas diferenças, ele é um conceito de autocoturno, né? Que pode nos evidenciar metapsicologicamente, né? Esse movimento desse empresário de si próprio, né? Que não suporta diversidade e que quer que tudo seja propriamente para ele, né? Então, o que eu tentei demonstrar ou sustentar, pelo menos para vocês, nessa primeira parte dessa apresentação, né, é tentar mostrar como o neoliberalismo, né, ele se constrói pela desconstrução da ideia do comum ou do bem comum, né? A ideia, ao mesmo tempo, ele incide rompendo os laços de solidariedade, que era o contraponto desse comum que foi construído no movimento dos trabalhadores desde o século XIX, né? Que dava unidade para eles, né? De forma que, através desses dois processos, seja a precarização dos laços sociais, seja a construção subjetivante nova do empresário de si próprio, né? Foram as condições concretas de possibilidade para essa desconstrução do comum, né? Então, eu acho que é isto que, inicialmente, eu acho que está em pauta, né? Se a gente retomar isso, né? No mesmo veio, né? De mostrar como esse comum foi desconstruído, né? Se nós considerarmos agora o segundo movimento dessa conferência, né? Se nós considerarmos agora alguns dos efeitos provocados pela pandemia do coronavírus, né? A gente vai poder ver que a pandemia do coronavírus foi um celeiro de obra, né? Para a promoção, né? Das desigualdades, né? Em todo o mundo, né? Quer dizer, então, o neoliberalismo cultivou a desigualdade em várias esferas da vida, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e no Brasil, evidentemente, de uma forma mais caricata, como ainda eu espero que a gente vá mostrar adiante, né? Então, né, para começar, mostrando essas desigualdades, que mostra exatamente a quebra da solidariedade, é entendido, que mostra a quebra do comum, né? Eu falo de desigualdades caricatas, eu quero assinalar a quebra desse manuncial do bem comum, né? Através dessas hierarquias sociais que foram reforçadas e mesmo radicalizadas durante a pandemia, né? Então, acho que o primeiro aspecto dessa que a gente não pode perder de vista é que essas regras sociais básicas, né? Essas restrições ditas não farmacológicas
estabelecidas pelo discurso da ciência, pela Organização Mundial da Saúde, né? Que é a regra: fiquem em casa, né? Usem máscara quando saírem. Ao saírem de casa, evitem aglomerações, né? Mantenham uma certa distância dos outros, né? Usem álcool gel, né? Permanentemente, lavem as suas mãos, né? Essas regras estabelecidas pelo discurso sanitário, né? Ela é válida para as classes médias e para as elites, né? As classes populares passam a quilômetros de distância da possibilidade de poder exercer essas regras, né? Por que isso, né? Enquanto que as classes médias e as elites podem perfeitamente ficarem nas suas casas, né? Elas podem, em casas relativamente confortáveis, né? Permanecer nas suas casas como as elites, né? Elas dispõem de casa, dispõem de comida, né? Uma parcela dela recebe os seus salários, né? Estabelecidos por certas políticas governamentais, né? E ao lado disso, as suas casas elas são construídas de modo civilizado, isto é, elas dispõem de água corrente e de sistema de esgotos permanente. Não é o caso das classes populares, né? Então, as classes populares elas vivem em guetos, né? No caso do Brasil, em favelas, né? Onde o que nós assistimos, né? É a aglomeração enorme de pessoas nas favelas, né? Onde num espaço de 10 metros quadrados vivem 6 a 8 pessoas, na melhor das hipóteses, né? Então, não há possibilidade de haver proximidade, distância social nesses espaços, né? De forma que as pessoas das classes populares não podem realizar essas regras, até mesmo também que, na sua grande maioria, as suas casas não contam com água corrente e sistema de esgotos. Então, essas regras da OMS e do discurso da ciência e nada, né, para as classes trabalhadoras e das classes populares significam a mesma coisa, né? Esse é o primeiro ponto importante, né? Além disso, né, sim, alguns países europeus, né, e também nos Estados Unidos, né, houve uma política de distribuição de auxílios para que as pessoas pudessem permanecer em casa, né? Esse não foi o caso do Brasil, né? O Brasil recebeu, durante alguns poucos meses, um auxílio emergencial de R$ 600, né? Que durou até o final do ano e até hoje não foi renovado, né? Agora o Bolsonaro quer estabelecer esse auxílio emergencial baseado na taxação das operações financeiras, né, para ter capital para financiar em parte o auxílio emergencial, muito menos interessado na sorte das pessoas do que no seu projeto eleitoral futuro, né? Mas o fato é que esse auxílio emergencial de R$ 600, eles duraram até dezembro de 2020, né? Quando começou a segunda onda da pandemia no Brasil, né? Baseado no vírus Gama da Amazônia, que provocou mortes e contaminações muito mais violentas, né, em poucos meses, do que aconteceu, né, em todo o ano de 2020, segundo todas as notações propriamente epidemiológicas, né? Então, as classes populares brasileiras não podiam ficar em casa, né? Elas saíam para encontrar os trabalhadores informais, né? Uma possibilidade, né, de fazer algum biscate para poder ter alguma comida em casa. Com isso, eles se expunham não só às aglomerações das ruas, como nos transportes públicos, né? Onde eles se contaminavam, onde eles ficavam doentes, e, com isso,
incrementou, né, a morte dessa população, dessa parcela da população, né, popular, né? Terceiro aspecto dessa desigualdade, né, é que as populações negras foram muito mais afetadas do que as populações brancas, né? Então, a gente vê aí que essa ideia, né, do racismo estrutural à brasileira, propriamente dita, né, propriamente dito, né, o racismo, né, ele se reproduz também no campo da pandemia, onde os negros compõem a faixa dos mais contaminados dos que os brancos, e também eles contam também como aqueles que compõem o maior número de óbitos, né? Esse mesmo processo aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, como vocês sabem, né? Lá também os negros e os hispânicos foram os mais afetados pelo coronavírus do que os brancos, né? E na Europa foram os islâmicos e os imigrantes islâmicos e negros que foram os mais afetados, os que mais foram atingidos, né? Pelo impacto vertiginoso do coronavírus. Então, a gente tem essa outra desigualdade de ordem étnica, racial, né? Que é fundamental para ler a construção dessa desigualdade por essa desconstrução do comum, promovido pela pandemia. Terceiro aspecto, né, é que, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, apesar da palavra de ordem de não circulação nas ruas, né, ou de haver muito menos gente na rua, né, do que havia em tempos ditos normais, né, a polícia do Rio de Janeiro, né, não se deu por satisfeita e começou a invadir as favelas cariocas, né, destruindo, matando, queimando, né, como se fosse terra de ninguém, né. Essa situação ficou tão escandalosa, né, que o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal criou uma interdição de que durante a pandemia seria interdito, né, para que as polícias invadissem as favelas, porque não havia razão para isso. Entretanto, há poucos meses atrás, né, apesar dessa interdição do ministro Fachin, né, o governador do Rio de Janeiro ordenou a sua polícia genocida a invadir a favela do Jacarezinho, né, onde foram mortos cerca de 28 ou 29 pessoas, naquilo que já é consagrado como sendo o maior massacre ocorrido nas favelas cariocas, comparado a qualquer outro existente no passado, né? Então, as pessoas foram mortas sem nenhuma razão, muitas execuções, né? Mulheres estupradas pela polícia, né? E tudo ficou por isso mesmo, por enquanto, pelo menos, né? Porque o governador baixou uma lei que durante tantos anos não se podia mexer naquilo que acontecia, né? Espero que em algum momento a gente possa reverter essa proibição desse governador genocida propriamente dito, né? E é claro, né, que nessa população que foi morta, né, a maior taxa de incidência são os negros, né? São os pobres, os negros, né, dentre os pobres, né, que foi a parcela propriamente mais atingida, né? Continuando nesse comprimento de onda da violência, né? Também na pandemia, sem nenhuma razão, já que a gente vive com as ruas vazias, né? A comunidade homossexual e transexual passaram a ser perseguidas, né, pela polícia, né, atacadas, agredidas, mortas, né, de uma forma permanente, né, provocando um verdadeiro escândalo, né, de maneira que o Brasil se transformou no campeão das mortes dos transexuais e dos homossexuais, né. Da mesma forma, aconteceu na pandemia também, né, uma outra forma de violência, né, no nível das famílias, né, e isso aconteceu no mundo inteiro, né, na China, na Europa e no Brasil, né, nos Estados Unidos, né,
que é a violência dos homens contra as suas mulheres e as suas crianças, né? Esse nível de violência chegou a tal ponto que aumentou vertiginosamente o número de divórcios em escala internacional, né, na medida que os países começaram a criar serviços, né, de ajuda às mulheres para que elas pudessem ser protegidas da violência dos seus parceiros, né? Então, isso acabou levando a divórcios, né, como forma de autoproteção dessas mulheres, que no caso do Brasil também teve efeitos escabrosos, né? Então, a gente assistiu no Brasil ataques sistemáticos ao corpo feminino, né, que culminaram não só nos estupros realizados sobre o corpo das mulheres, como também do ataque violento que chega ao cume do feminicídio, né? Então, esse ano e o ano passado, o Brasil mostrou taxas, né, de mortes por feminicídio elevadíssimas, né, em decorrência, né, desse processo que eu estou agora descrevendo, né? Sem considerar, né, além das pautas todas que mostram as desigualdades, né, tanto no nível social, racial, étnico e de gênero, né, ao mesmo tempo, né? Mas nós também assistimos, né, práticas de manutenção das desigualdades e do uso da violência, né, na disputa pelos insumos sanitários durante o ano de 2020. Então, como havia poucos insumos disponíveis provenientes tanto da China quanto da Índia, né, os países ricos passaram a agir de forma pirata, né, para tirar a possibilidade desses insumos chegarem aos países mais pobres, né, ou medianos, como o Brasil, né? No caso do Brasil, inclusive, que tinha uma encomenda, né, feita na China, né, num avião que parou, por acaso, no aeroporto de Marseille, na França, né, e o governo francês se apropriou da metade desses insumos para proveito próprio, né, caracterizando, evidentemente, um ato de pirataria, né? Então, a pirataria não é só a pirataria do século XVII, né, que se deram nos mares. Nós assistimos, durante a pandemia, o incremento das desigualdades também, né, e da quebra do comum, da solidariedade, através desse sequestro dos insumos, né, que foram propriamente mal divididos, né? Então, por esse conjunto de indicadores que eu destaquei até agora, né, durante a pandemia a gente teve um incremento gigantesco das desigualdades, repito, no Brasil, de forma mais escandalosa e caricata, né, nos países hegemônicos, né, mas também isso ocorreu. Isso se deu tanto no registro social, de classe social, quanto no registro étnico, quanto no registro racial e quanto no registro dos gêneros, né? De forma que a gente assistiu a um incremento gigantesco disso tudo, né? Sem considerar, né, e esse é um outro ponto que marca essa desigualdade, né, é que as escolas públicas, em parte também no primeiro mundo, mas também no Brasil, né, elas pararam de funcionar. Entretanto, as escolas privadas mantiveram as suas aulas online, né, de maneira que as elites e as classes médias não foram sacrificadas educacionalmente, né, nessa história, né, de maneira que o preço que a gente vai pagar, né, por esse despropósito das crianças ficarem sem aula durante 1 ano e meio é gigantesco, mas as crianças das elites, né, também se deu exatamente porque o que estava em jogo aí é exatamente um processo
de exclusão digital, né? Que se está presente nas classes médias, essa inclusão das elites não está presente para o grupo das classes populares, né? Então, acho que eu caracterizei bem, né? Essa quebra do comum, da solidariedade, né? Que se dá, né? Durante a pandemia, né? E, evidentemente, isso não pode deixar de estar presente ao ponto final dessa conferência no campo das vacinas, que é o que eu queria começar a explorar com vocês agora, né? Sem dúvida nenhuma, as vacinas contra o coronavírus foram criadas no Ocidente um ano depois do início da pandemia, né? Foi uma vitória inquestionável do discurso da ciência internacional, né? E dos diferentes países que participaram dessa empreitada, né? Geralmente isso foi obra e graça de empresas privadas, bem entendido, né? Não dos estados, né? Se bem que elas empresas ligadas a determinados estados, mas enfim, de forma que a gente tem várias vacinas que foram descobertas, né? Uma vacinas 2 ou 3 nos Estados Unidos, uma vacina russa, né? Denominada Sputnik V, né? Uma vacina chinesa chamada Coronavac, né? Uma vacina norte-americana belga chamada Pfizer, né? E uma vacina também indiana, né? Então a gente teve uma pluralidade de vacinas, né? Que foram criadas e, sem a menor dúvida, a vacinação tem se mostrado, de acordo com os resultados epidemiologicamente controlados, como a ação mais efetiva contra o coronavírus, né? Então, sem a menor dúvida, as vacinas, né? Elas diminuíram a taxa de incidência e de prevalência do vírus, houve uma queda substancial, né? Dos contaminados e dos mortos, né? Os hospitais deixaram de ficar à beira do colapso, porque diminuiu a população internada, né? Então, as vacinas, sem a menor dúvida, né? Elas representam, sem dúvida, o meio mais eficaz que nós descobrimos, né? Para lidar com o coronavírus, né? Evidentemente que existe atualmente em investigação diferentes fármacos, né, como remédios para atuar junto ao coronavírus que não sejam imunizantes vacinais, né, que estão em processo de testes, alguns já em aplicação. Geralmente são medicações antivirais, propriamente dita, né, mas nenhuma delas se compara com o efeito provocado pelas vacinas. Entretanto, como a gente sabe, eu acredito que vocês sabem tanto quanto eu, né? O fato de que a gente tenha essa alta oferta de vacina, essa oferta de vacina, né? Não impede que mesmo as pessoas vacinadas com 2 doses possam adoecer. Né? Então, isso acontece clinicamente, né? Isso é comprovada pelo discurso médico, pessoas que tomaram as 2 doses não só foram internadas, algumas mesmo em estado graves, algumas morrem, algumas são entubadas e se recuperam, né? Então, esse tipo de ocorrência é dada, né? Possivelmente baseado em imunodeficiências desses pacientes, né? Entretanto, o aparecimento da dita variante Delta, né, proveniente da Índia, né, provocou uma subversão no campo da pandemia. Por quê? Porque nos países como Israel, países europeus, Estados Unidos, que já estavam desmobilizando essas formas excepcionais de vida, que era o distanciamento social e o uso de máscaras, né, em espaços abertos, né,
que já estavam voltando, entre aspas, a um novo normal, né, como se convencionou chamar isso, esses países se viram de calças curtas na medida em que a variante Delta começou a provocar não só muitas contaminações, como também mortes, né? De maneira que necessário foi o restabelecimento, né, das normas sanitárias de máscara e de distanciamento social. É claro que uma parcela desses contaminados, sobretudo em países como Estados Unidos e países europeus, né, eram pessoas que, apesar de viver em países ricos, onde há uma disposição de vacinas quer dizer, a seu dispor, né, fazem parte daquilo que se chama o movimento anti-vacina, né? E o movimento anti-vacina é um movimento que começou na Europa e nos Estados Unidos muito antes da pandemia do coronavírus, né? Desde que se estabeleceu, né, o sarampo poderia provocar certas reações adversas, né? Isso foi o catalisador dos países hegemônicos de começarem a criar uma resistência contra o processo de vacinação, né? E eles passaram a repudiar as vacinas, né? E também as vacinas contra o coronavírus, né? Então, com isso quer dizer que uma parcela também significativa dos mortos que aconteceram nessa onda da variante Delta, né? Eles foram promovidos na população não vacinada, que compõe esse coorte, né, dos grupos anti-vacina, né? Propriamente disso, em relação aos Estados Unidos, compõe uma população anti-vacina muito mais significativa do que a Europa, né? Se bem que compõe também, né? Que está presente lá também, né? De maneira que a gente teve dias nos Estados Unidos, nos últimos 2 meses, que a gente chegou à taxa de 3 mil mortos por dia nos estados do sul americano, né? Que são onde se condensam os partidários do Partido Republicano, né? E onde se encontra, né, o contingente maior, né, dos resistentes ao processo de vacinação, né? Então, eu acho que esse aspecto é importante, né? O que mostra, por um lado, a eficácia das vacinas, mas mostra, por outro lado, que, mesmo sendo vacinados, né, nós estamos sujeitos a sermos, se nós tivermos imunodeficiência, né, a possibilidade de podermos adoecer novamente, até de uma maneira séria, né? Razão pela qual esses diferentes países hegemônicos e o próprio Brasil começam a defender a possibilidade de uma terceira dose, né? Já está acontecendo, né? Para reforçar, né, a partir dos idosos, né, essa população, né, de maneira que nós temos a sensação de que a pandemia está sempre recomeçando, né? Essa sensação de cansaço que a pandemia nos provoca, uma certa melancolia, né, de falta de luz no fim do túnel, que provavelmente ela provoca, né? E aí eu acho que tem um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, que é um ponto político-capital, né? A gente sabe, né, que por mais que se produziu vacinas, né, a rigor, nós oferecemos menos vacinas do que a população mundial existente, né? O que significa que houve muito mais menos oferta, né, de vacinas, né, do que seria desejável. Mas isso implicou uma apropriação dos países hegemônicos de parcela significativa dessas vacinas,
né? Então, nós tivemos, né, que 70% a 80% das vacinas produzidas por esses diferentes laboratórios, né, aqui eu fiz referências, diferentes modalidades de vacina, restaram nos países hegemônicos, de maneira que 20%, né, do resto do mundo ficou com o resto, né? E esses 20% representam certamente a grande maioria da população mundial, né? Então, a África, por exemplo, deve ter hoje 1% da sua população vacinada, né? O Oriente Médio, idem, né? Certos países asiáticos, idem. Uma parte dos países da América Latina, idem, né? Quer dizer, que houve uma apropriação indébita das vacinas feita pelos países hegemônicos, né, às expensas do resto do mundo. Então, os países hegemônicos fizeram valer a prerrogativa do poder soberano, né, de estabelecer a proteção da sua própria população, né, contra os demais, né, de forma que o processo de vacinação ele foi marcado pela lógica, né, daquilo que Guattari e Deleuze chamam de máquinas de guerra. As vacinas viraram máquinas de guerra, né? Onde uma parte da população mundial vai morrer, ela morre já, né? Nós temos uma massa de mortos enormes e de contaminados, né? Então, nós estamos diante de uma máquina de guerra, que não é uma máquina militar, né? Mas é uma máquina, entre aspas, técnico-científica, né? Mas que serve, né, para manter esse diferencial entre os países hegemônicos e os países não hegemônicos. Recentemente, e aí é que eu acho que tem um outro ponto importante dessa discussão, né? A Organização Mundial de Saúde demandou aos países mais ricos que dispusessem uma parte dessas vacinas, na medida em que eles têm mais vacinas disponíveis do que o tamanho das suas populações, né? Então, eles entesouraram muitas vacinas do que eles vão poder fazer uso propriamente delas, né? De forma que demandou uma certa generosidade, né, desses países de redistribuírem isso para os países que estão à míngua por não dispor de vacina nenhuma, como os países africanos, ou os países do Oriente Médio, ou os países, alguns dos países da América Latina, né? E o importante aí, eu acho que esse é um ponto básico, né? O argumento utilizado pela Organização Mundial de Saúde é um argumento científico. Qual é esse argumento científico? De que, como a gente sabe, pela biologia, os vírus provocam variantes, né? Eles estão sujeitos à mutação, né? E, na medida em que existem corpos não imunizados, esses vírus vão encontrar nesses corpos não imunizados, né, as suas condições de possibilidade deles se disseminarem, né? Quer dizer, então, o surgimento esse ano de várias variantes importantes, né? Nós tivemos a variante alfa, onde esse processo todo da descoberta das variantes se deu na Inglaterra. Em seguida, a gente teve uma outra variante séria descoberta na África do Sul, chamada a variante beta, né? Tivemos aqui no Brasil, na Amazônia brasileira, né, uma variante gama. Tivemos também uma variante delta, que eu já me referi, que provocou uma subversão no campo epidemiológico do primeiro mundo, né? Há poucos meses atrás, né? Já temos duas novas variantes no horizonte. Uma é a variante Mu, que é uma variante colombiana considerada muito disseminante e muito virulenta, porque é muito mortífera, e temos também uma variante americana chamada variante Eta, né? Então, o que isso implica dizer? Isso implica dizer que, na medida em que, né, o mundo inteiro não está imunizado, né, se a gente não cria uma homogeneidade na distribuição das vacinas,
a pandemia vai ser permanentemente relançada. A saúde do planeta, né, ela vai ser ameaçada por essa política de máquinas de guerra produzida pelos países hegemônicos, né? Mas, de uma maneira paradoxal, né, essa política hegemônica de máquina de guerra acaba provocando efeitos que a gente poderia chamar de anti-imunitários, né? Então, esses efeitos anti-imunitários quer dizer que a pandemia continua, os países hegemônicos vão estar sujeitos ao surgimento dessas novas variantes, que vai surgir na Amazônia colombiana, ou que vai surgir na Califórnia americana, que é de onde o ETA apareceu, né? E outras variantes que vão aparecer de maneira que a pandemia se prolonga, né? Então, a gente tem duas categorias básicas de leitura que eu estou propondo para vocês, que é a categoria de máquina de guerra, e, ao mesmo tempo, sustentando que essas máquinas de guerra provocam efeitos anti-imunitários, né? No caso do Brasil, né, nós tivemos aqui várias máquinas de guerra organizadas pelo Estado brasileiro durante a pandemia. A primeira máquina de guerra feita pelo governo brasileiro foi a política de se contrapor ao ideário do discurso científico, das regras não farmacológicas de proteção, né? Tipo, não usem máscaras, saiam na rua, vão trabalhar, como dizia lá o Bolsonaro, né? O brasileiro é muito forte, ele pode se jogar num esgoto que com ele não vai acontecer nada, né? Então, nós fomos expostos a essa máquina de guerra, né? Que, felizmente, no caso do Brasil, os governos estaduais e municipais tiveram o amparo do Supremo Tribunal Federal para contrabalançar, em parte, apesar da potência do poder do governo federal, de forma que a primeira máquina de guerra da pandemia do Brasil foi essa tentativa de anular e silenciar esse discurso não farmacológico de proteção contra a contaminação e a morte pelo coronavírus, né? Mas nós tivemos uma segunda máquina de guerra. A segunda máquina de guerra foi essa invenção feita pelo governo Bolsonaro de uma coisa que se chama de tratamento precoce, que não é balizada por nenhum discurso científico. Mesmo que na França, em Marseille, né, um médico lá, em algum momento, levantou a possibilidade de que a hidroxicloroquina, que era uma substância classicamente utilizada no combate à malária, pudesse ser útil no tratamento do coronavírus, mas logo, muito rapidamente, essa hipótese foi descartada, mas essa hipótese descartada, ela foi apropriada pelo governo Bolsonaro, né, que passou a propor um tratamento precoce baseado na associação da hidroxicloroquina junto com a azitromicina e ivermectina, né, onde milhares de pessoas foram mortas por causa dessa brincadeira desse nosso curandeiro Bolsonaro, né? Então, essa foi a segunda máquina de morte, né, máquina de guerra produzida pelo governo Bolsonaro. Uma terceira máquina de guerra feita pelo governo Bolsonaro foi a maneira pela qual ele se contrapôs ao processo de vacinação, né? Ele teve que ceder ao processo de vacinação, né? Apesar dele, né? Mas quando o Estado brasileiro começou a encampar o processo de vacinação, que ele poderia ter se preparado, como fizeram os países hegemônicos desde junho, julho do ano passado, né? Esse processo começou a ser feito apenas a partir da virada do ano, dezembro, janeiro de 2021, de maneira que a gente tem deficiências de vacinas, né? Então, nessas alturas do campeonato, a gente tem 37% da população brasileira vacinada, né? Por conta de falta de vacinas, né? De maneira que o Bolsonaro comandou também essa terceira máquina de guerra, né,
de maneira que as 3 máquinas ligadas à antivacinação, de maneira que essas 3 máquinas de guerra, né, o ataque às medidas de proteção social ligados a práticas não farmacológicas, a hidroxicloroquina, o coquetel ligado à azitromicina e ivermectina, e terceiro, a desconstrução que ele fez do discurso das vacinas, né? Apesar disso, apesar do Bolsonaro, cerca de 85% a 90% da população brasileira, diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, ela quer ser vacinada. Existe uma maioria significativa, né, dessa população de defender o processo vacinal, provavelmente dito, né, de forma que o que a gente assiste, portanto, aí, né, é que a política de máquinas de guerra contra as medidas sanitárias de apoio a certas medicações mortíferas e contra o processo de vacinação, né? Ele é uma tanatopolítica, né? É uma política voltada para a promoção da morte, né? De maneira que o que o Bolsonaro fez, né, foi nada mais, nada menos aquilo que o Estado brasileiro faz com o sistema prisional, né? Onde os pobres são levados à prisão, né? Prisão que funcionam de acordo com as regras dos hospitais gerais do século XVI e XVII, não são prisões modernas, onde as pessoas são aglomeradas, né, de uma forma promíscua, onde graçam doenças infecciosas e contagiosas, de forma que uma parcela gigantesca dessa população é levada à morte. Então, tanto no sistema prisional, quanto em relação a essas máquinas de guerra promovidas no Brasil, o que a gente assiste da parte do Estado brasileiro, né? Não estou nem falando aí do ponto de vista do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro representa o Estado brasileiro, né? É uma tanatopolítica, né? É uma promoção da morte, é uma promoção genocidária. E o que a gente espera, eu espero também uma parte de vocês, né, é que a partir desses resultados da CPI da Covid, né, onde vai se enviar ao Tribunal Penal Internacional, né, um pedido de condenação, de julgamento de condenação do Jair Bolsonaro por conta desse genocídio que ele promoveu das populações brasileiras, né, que essa pauta seja aceita pelo Tribunal Federal, porque o que o Bolsonaro merece, além de ser empichado por crime de responsabilidade, ligados, entre outras coisas, à questão sanitária, é ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional, né? Para que nós não nos esqueçamos, né, o tamanho desse crime do Bolsonaro está atingindo, daqui a pouco, nos próximos dias, 600 mil mortos. É a segunda população mundial de mortos existente depois dos Estados Unidos, né? Então, é isso, né? Eu quis propor para vocês, portanto, para pensar, né, essa dissolução da ideia de solidariedade, social, do comum, né, da ideia de unidade, né? É uma dissolução feita disso pelo modo de produção neoliberal, né? A governabilidade neoliberal, né? E como para pensar certos efeitos disso, eu lancei mão do conceito de máquina de guerra, que é um conceito originalmente formulado pelo Guattari, encampado pelo Deleuze, numa obra dele titulada Émile Plateau, né? Mas que é uma ideia que foi organizada inicialmente, né, através de um cientista social americano ou inglês chamado Lewis Mumford, de onde o Deleuze e o Guattari tiraram para pensar o conceito de máquina de guerra. Tá? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, espero não tê-los cansado
com a extensão da minha intervenção. Muito obrigado. Joel, temos várias perguntas aqui. Vou começar pela da Gabriela Fonseca. Ela pergunta, diante de todo esse caos, como psicanalistas, o que podemos fazer? Olha, como psicanalistas, a gente tem que tratar, né, dos efeitos desse caos no plano que a nós nos compete, né, diretamente, que são os efeitos perversos dessas desigualdades, dessa tanatopolítica no plano dos processos de subjetivação. Né? Quer dizer, o que a gente pode fazer, né, como psicanalistas é isso. É claro que, como cidadãos, a gente pode participar das lutas e das propostas, né, para empichar o senhor Jair Bolsonaro, né, por todos esses crimes que ele cometeu, não só contra a questão da saúde, né, mas também os crimes contra a democracia, né, onde ele deve ser responsabilizado. Então, agora, enquanto psicanalista, né, cabe a nós, né, termos um árduo trabalho, né, de incidirmos sobre os processos de subjetivação, né, provocado pela essa forma subjetiva do empresário de si mesmo, né, que tem efeitos deletérios sobre os laços sociais, né, e na quebra da ideia do comum ou do bem comum. Eu acho que é nesse plano que os psicanalistas possam agir num campo, digamos assim, estrito da sua legitimidade, da sua competência, né? Sem excluir a sua prática cidadã, evidentemente. Eu vou colocar a pergunta do Ricardo Vaz e da Leila Ripoll juntas, que são parecidas, mas a Leila ela vai querer discutir uma questão. O Ricardo primeiro diz, palestra iluminada, Joel. Pergunta, ele te fala, gostaria de te ouvir em que apostas, investimentos vamos apostar. Quais forças instituintes, partidos, movimentos sociais, coletivos de múltiplas potências a fazer incomodar as instituições que claudicam diante da perversão fascista que nos assola? E a Leila diz assim, na abertura da jornada, o líder dos entregadores antifascistas falou exatamente dessa situação precária que os impede de seguir as normas de saúde para enfrentar a pandemia, já que precisam trabalhar para comer. Ele fez uma declaração veemente dizendo que já passou o tempo de reconhecer a situação de privilégios que temos, está na hora de agir. Você acha que a classe política que temos será capaz de mediar esse conflito ou pode-se antever um desfecho violento para essa situação? Em caso de desfecho violento, onde se desenrolaria esse conflito e quais os seus agentes? Olha, evidentemente que a classe política brasileira está muito aquém, né, hoje, né, das necessidades colocadas pelas urgências brasileiras, não tem a menor dúvida. Né? A maneira como o nosso presidente da Câmara, né, vai remanchando essa história, né, agradando o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, mantendo o Bolsonaro como refém do Centrão, né, retirando mais dinheiro do Executivo, né, para efetivamente alimentar a voracidade dos políticos do Centrão. Né? Eu queria lembrar para vocês que essa cláusula dos parlamentares do Centrão vale em torno de 20 bilhões de reais. Né? Em função do Bolsonaro estar na mão, né, desses políticos do Centrão, ele está refém para não ser empichado, né? O que conta aí, né, é que essa demanda de ter 2 milhões para um novo auxílio emergencial
você teve que criar um novo imposto no Brasil para não tocar nesses 20 milhões do Centrão, o que é uma coisa evidentemente escandalosa, né? Então, mostra efetivamente que essa política de acomodação, né, das câmaras dos deputados do Arthur Lira com Bolsonaro, né, faz com que qualquer palavra de ordem, né, de andamento, né, de qualquer processo de impeachment fica complicado, né, a não ser que, né, com o Senado, né, através dos últimos tempos, com os discursos mais afirmativos, né, do presidente do Senado, ele se afasta cada vez mais do Bolsonaro, do Arthur Lira, né, o que é positivo para nós da sociedade brasileira, de maneira que quem está segurando, né, a ordem democrática no Brasil é o Poder Judiciário, né, sobretudo a afirmação do Supremo Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal que está fazendo obstáculo, né, a essas marchas propriamente bolsonaristas, né? Então, evidentemente que você vai ter que provocar algum desequilíbrio de forças, né? Que, em última instância, vão vir das ruas, não tem a menor dúvida, né? Para que o presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, se vê balançado, porque não nos esqueçamos, né, que o que ele preza é o poder, né, da mesma forma que do ponto de vista fisiológico, né, ele se alimenta, né, da fragilidade bolsonarista, né, ele pode a qualquer momento abandonar o barco, da mesma forma como o Centrão abandonou o barco da Dilma Rousseff e ela foi empichada, né, a partir das manifestações de 2013. Então, o que nos cabe fazer, né, para criar essas alianças, né, que eu acho que devem ser amplas, né, baseado na aliança de diferentes atores sociais, diferentes instituições da sociedade civil, da gente pressionar, né, para que o Arthur Lira seja desestabilizado. E ele pense duas vezes, né, porque isso pode custar para ele, né, alguma questão em relação ao futuro político dele ou do Centrão, né? É o que eu posso dizer, né, de momento, né? A Emília Santos. É preciso que resgatemos e fortalecemos laços de solidariedade. Estamos em tempo de pandemia. Esta ainda não finalizou? A caminhada será longa? No momento é evidente que ela não acabou. Ela não acabou porque nós estamos vivendo aquilo que eu denominei de efeitos autoimunitários, né? A política de distribuição desigual das vacinas, né, cria o privilégio dos países centrais, de maneira que a gente está sujeito à ameaça de novas variantes, que no momento são representadas pela Mu, pela Delta e pela Leta americana, né? E que novas vão aparecer, porque o vírus provoca mutação, né? Então, com todo o território africano, o continente africano, completamente não vacinado, né? Ele vai ser o celeiro, né, de novas variantes do coronavírus, como foi a Índia, né? Então, esperem e verão, né? Então, novas variantes vão surgir e isso vai circular ao mundo, isso vai impedir, né, o suposto fim da pandemia, né? Esse é o que eu chamei de efeito autoimunitário, né? Ana Beatriz Lima da Cruz. Joel, você poderia falar dessa lógica das máquinas de guerra em relação à política de compra de vacinas no Brasil? Então, eu acho que a ideia de máquina de guerra, né, é que ela, apesar do nome, ela não opera no sentido obrigatoriamente militar. A máquina de guerra não é uma máquina militar, né? Ela se opera no plano da sociedade política e da sociedade civil, né? E mesmo das instituições científicas, né? Então, a gente vê como a invenção de uma técnica
nova, que é a descoberta de novas vacinas, né, ela se vê sujeita a uma distribuição desigual, de maneira que os países hegemônicos eles se locupletam em 80% da posse dessas vacinas em relação aos países periféricos, né? Então, a gente vê que a lógica dessa máquina de guerra é que quanto mais os países hegemônicos detêm vacinas, quanto mais eles protegem a sua população, né? E com isso, o mundo inteiro que não é vacinado fica exposto às novas mutações. Só que essas novas mutações vão migrar, porque o vírus percorre o espaço aéreo e o espaço marítimo, né? Os vírus não têm fronteiras, né? Quem tem fronteiras são os países, não, os vírus não têm fronteiras, os vírus são cosmopolitas, né? Eles circulam no mundo inteiro. Então, isso vai produzir aquilo que eu denominei aqui de efeitos autoimunitários. O feitiço se volta contra o feiticeiro. Os países hegemônicos vão pagar caro por isso. E com ele, todos nós vamos pagar caro por isso, que é o prolongamento indesejado dessa pandemia, do qual nós já estamos cansados, né? Melancolizados de não ver uma luz tangível no fim do túnel, né? Isso nos abate, isso não tira potência de viver, né? Isso nos esvazia, né? Então, esse é o efeito autoimune que provoca não só a ameaça da saúde pública internacional, mas também nos abate do ponto de vista psíquico, né? Ainda com relação a essa questão das máquinas de guerra, a Marx comenta: máquinas de guerra em tempos de pandemia no Brasil está em alta. Excelente, Joel. O negacionismo, a corrupção na compra da vacina, o tratamento precoce e ridículo. E a Fátima Carneiro também faz o seguinte comentário: atualmente, nos belos prédios empresariais do centro do Rio, onde se entra medindo a temperatura e álcool gel, dentro de seus escritórios, existem salas apinhadas de trabalhadores, lado a lado, sem máscaras, em frente a telas de computador e ar refrigerado central. Isso mostra exatamente essa desigualdade, né? Onde os trabalhadores, lado a lado, estão expostos à morte, enquanto que os grandes empresários estão protegidos disso, né? O Lúcio Artioli dos Santos. Joel, o que explica essa diferença de adesão à vacinação no Brasil e Estados Unidos, mesmo versus Estados Unidos, mesmo estando a população brasileira sob um discurso negacionista do governo federal? É porque eu acho que no Brasil a gente tem, apesar das lutas anti-vacinas que aconteceram no começo do século, contra a campanha do Oswaldo Cruz, né? Contra a febre amarela, né? Que marcou, né, um confronto entre as classes populares e o discurso médico, né? O fato é que, a partir dos anos 60 e 70, o Brasil criou um Plano Nacional de Imunização altamente competente, né? Altamente competente, que virou modelo para o mundo todo, né? E exatamente foi esse Programa Nacional de Imunização que tentou ser desconstruído pela política do Bolsonaro de romper com essas máquinas, de propor essa máquina de guerra, né? Inclusive essa de evitar os processos de vacinação, né? Então, acho que, apesar disso, né, ao lado de que o Supremo deu proteção aos governadores e prefeitos de poderem aplicar uma política de manutenção da proteção das populações, apesar do Bolsonaro, né, que eu acho que isso alimentou, ao lado de uma memória de várias décadas do Plano Nacional de Imunização, que foi altamente eficaz no Brasil, né?
e que, apesar disso, apesar de toda a tentativa do Bolsonaro de destruir esse sistema, ao que tudo indica, ele não destruiu a crença da população de que a vacina nos protege, né? O Eden Alves faz o seguinte comentário. Alain Supiot, da filosofia jurídica e professor do Colégio de França, faz uma longa reflexão sobre mundialização e quebra dos regimes de solidariedade. Agora, uma questão. Responsabilização do indivíduo pela própria saúde, uberização das profissões, levando à concorrência entre trabalhadores, a capitalização na previdência, parece que todos esses processos, embora levem à resistência e desistência, entre parênteses, suicídio, também parece que contou com forte adesão no meio social, principalmente das classes médias. Concorda? Eu acho que as classes médias fazem a política do pior, né? As classes médias no Brasil são, grosso modo, conservadoras, né? Então, toda essa política anti-pobre, anti-serviço público, né? Ela é alimentada por essa mentalidade neoliberal, empresário de si próprio, né? Alimentado no campo das classes médias. Então, as classes médias representam, no Brasil, né, um atraso civilizatório. Né? As classes médias no Brasil elas são marcadamente reacionárias, com raras exceções. Né? Quanto à ideia do Supiot, né, Supiot que mostra que há uma quebra da governabilidade internacional através da gestão do social pelo que ele chama dos grandes números, né? Então, essas novas inovações tecnológicas, né? Do ciberespaço, dos computadores, né? Dos telefones celulares, né? Tudo isso criou aquilo que ele chama de uma governabilidade impessoal, né? Então, essa governabilidade impessoal propiciada pela técnica, né? Criou uma forma específica de governabilidade na caracterização desse professor do Colégio de França chamado Supiot, né? Tem uma pergunta da Marisa. Ela é grande. Safatli lança a hipótese de que a pandemia veio transformar a gestão biopolítica global em um novo modelo que teria o Brasil e sua matriz colonial como laboratório de sua instauração. Um modelo imanente ao neoliberalismo autoritário e sua incapacidade de preservar macroestruturas de proteção social e redistribuição em um cenário de acirramento de desigualdades e concentração. Experimentamos aqui um deslocamento do modelo necropolítica de Mbembe, como gestão de morte e sujeição social de determinados grupos, para o paradigma suicidável, que estenderia sem reservas da morte a todos os setores da população sob a sua jurisdição. O Estado abdica, assim, de sua função protetora do fazer viver para apenas deixar morrer. Insensível à morte, o Estado se torna ator contínuo de sua própria catástrofe, numa expansão destrutiva de todas as camadas sociais, ainda que, sobre os mais vulneráveis, a tragédia se concretize de modo mais rápido e avassalador. Uma pulsão destrutiva e suicida que assombra outra vez nossos corpos, nossas condutas cotidianas, nossas formas de vida. Ela não é exterior, é o que nos faz desejar, o que nos domina e nos mata. Olha, eu concordo com essa leitura que o Safatli faz. A única questão que eu levantaria é que eu entendo que isso que ele está chamando desse modelo suicida, ele está ligado ao espaço da necropolítica, né? A ideia do fazer morrer, né? Do antigo regime, né? E eu concordo também com o fato de que o Brasil é a bola da vez, né? Os países hegemônicos
escolhem um país periférico para fazer certos experimentos, para depois importarem esse modelo para os países centrais, né? Se nos anos 70 o Chile foi o modelo inicial para a construção do modelo neoliberal, né? Onde o Pinochet convidou os grandes cabeças da escola de Chicago, né? Os Chicago Boys, que criaram a construção chilena, né? Que teve, inclusive, a participação do nosso Paulo Guedes, que fez parte desse trabalho. Né? Paulo Guedes foi ensinar no Chile pinochetista, né? E foi para lá como antigo aluno da escola de Chicago, né? Bom que se diga, né? Então, esse modelo chileno, que serviu de modelo para o neoliberalismo internacional, foi o que quebrou nos levantes acontecidos no Chile nos meses que antecederam a pandemia, né? E que levou a Constituição, vamos levar uma nova Constituição chilena. Então, o modelo pinochetista feito em aliança com a Escola de Chicago foi quebrado. Agora, evidentemente, que o modelo chileno foi exportado para outros países, evidentemente. Eu acho que o Brasil agora é a bola da vez, né? É a bola da vez de um novo modelo previdenciário, é a bola da vez de uma nova forma de trabalho, né? Indigna, né? Que, evidentemente, leva de roldão também as classes médias, que vão ser proletarizadas nesse processo, que já estão sendo proletarizadas, né? E é por isso que as classes médias são tão conservadoras, né? Elas não querem perder nada, não querem perder o que elas conquistaram, né? Mas vão perder a aderir a esse projeto, né? E é possível que isso leva ao aumento do número de suicídios. Mas eu acho que tudo isso me parece que faz parte do campo da necropolítica. Eu acho que dizer que esse modelo é diferente da necropolítica, eu acho uma certa forçação nas tintas do meu amigo Safado. Foi a última, Joel. Pergunta. Bem, então, da minha parte, eu queria agradecer a vocês pela presença, pela acolhida, né? Pelas perguntas, né? Esperando que as ideias e proposições que eu lhes apresentei tenham sido instigantes, interessantes, que ajude a ampliar o campo de reflexão sobre a crise transe no campo dos comuns, tal como foi o objeto fundamental dessa jornada. Muito obrigado a vocês todos, né? E muito obrigado ao espaço de me dar essa oportunidade de fazer essa conferência. Gente, a Cláudia vai desligar, vai ligar os microfones de todos para os cumprimentos e despedidas, tá bom? Joel, muito obrigado. Foi uma fala fantástica. Obrigado, Andréa. Boa noite, Joel. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Leila, você. Obrigada, Joel. Muito grata a você. Obrigado, Leão, também pela sua acolhida. Nossa, que encontro maravilhoso esse do Hébédio. Maravilhoso, muito potente, alegre, diverso, divertido. Parabéns a todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo grande encontro para vocês. Joel, foi uma luz em muitos túneis. Abraços, beijos. Obrigado. Obrigado, Ricardo.
Parabéns, Joel, parabéns ao EBEP pelo encontro. Foi sempre muito esclarecedor essa última conferência. Um abraço. Sempre muito generoso, nos iluminando aí com as suas reflexões. Muito obrigado sempre. Obrigado, Paulo, pelo seu discurso sempre próspero. Obrigada, Joel. Obrigada a todos do EBEP. Um abraço grande, fraterno para todos vocês. Um beijo para vocês de Emília. Obrigado, Emília. Muito obrigado. Um abraço, Joel. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigada, Joel. Foi excelente, como sempre. Obrigado. Bastante esclarecedor para a gente atravessar essa grande pandemia. Obrigado, Salete. Obrigada, Joel, EBEP. Foi maravilhosa a jornada, muito esclarecedora. E fora Bolsonaro, isso tudo vai passar. Muito obrigada, Joel. Obrigado, Marcelo. Parabéns, Joel. Obrigada. Foi ótima a conferência. Obrigado, Ana. Parabéns, Joel, parabéns, Comissão da Jornada, parabéns a todos, aos participantes. Um sucesso. Suzana. Obrigado, Suzana. O encontro foi de uma abertura enorme. A gente pôde falar de vários temas do nosso cotidiano. Agora, Joel Birman, eu fico muito encantada com o fulgor da sua fala, todas as vezes. A anterior que eu vi foi comentando o Vladimir Safato, e foi muito fantástica. E essa também. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Muito bom, Joel. Que não aceitemos o lugar de cobaios de laboratório neoliberal. Muito bom. E valeu, Camila. Excelente. Valeu, Abraço. Alexandre. Outra. Foi muito bom. Obrigado, Alexandre. Valeu. Um abraço. Pois mesmo, falando. Acho que podemos ir saindo, Joel. Né? As pessoas já estão saindo. Quem quiser, Ok. a Marisa vai falar alguma coisa. Querubini. É. Não vai. É engraçado que aqui eu dei uma risadinha e já parece como se eu já estivesse falando. É que eu estava suspirando de alegria de me despedir de vocês. Boa noite. Um beijão. Foi muito bom, muito gostoso esse encontro. Valeu. Você também, Ricardo. Muito obrigado pelo seu carinho. Joel, foi maravilhosa a sua conferência. Muito obrigada, muito. E obrigada a todo mundo pela jornada, foi incrível. Obrigado, Natasha. Quero agradecer. Eu quero agradecer também a jornada, a organização, que foi maravilhosa, assim, com muitas coisas belíssimas, muita coisa para a gente aproveitar. E, Joel, te agradeço também essa possibilidade da gente estar fazendo frente, né? Através da sua fala, do seu pensamento, né? Isso dá um alento. Obrigado. Obrigado, Eloá, pelo reconhecimento.
Acho que precisamos nos despedir, Joel. Então, tchau, Camila. Muito obrigado pela sua coordenação aí. Foi ótimo. É. Espero que todos nós fiquemos satisfeitos com o que se passou, né? E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, Tchau. a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.